Desde criança. Eu venho de uma família leitora. Minha família lê muitos livros. Eu fui criada com meus avós numa comunidade rural, no Vale do Rio de Quiriçá, o Charco, o nome do povoado. E aí meus avós sempre leram muito. Minha avó gostava mais de prosa e meu avô de poesia. Ela era uma grande leitora. Eu digo, minha avó é uma mulher viva, tem 98 anos, mas agora não está lendo mais, né? Como lia antes. Ai, que demais. E ela lia muitos romances. Ela amava romance. Dizia que esse era o gênero melhor para se pensar o mundo e tal. E então eu fui vendo aquilo, né? É claro que tem um momento da vida que você está lendo ali porque é obrigada. Minha avó me obrigava a ler 2 vezes ao dia. Então, maravilhoso. Então, não foi simples. Teve um momento que eu não queria estar fazendo isso. Eu queria estar fazendo outras coisas. Exato. Mas a contravenção tá aí. Eu acho que a literatura surge na minha vida muito a partir desse lugar também. Teve um dia que minha avó estava... Teve um momento que saímos da zona rural e fomos para a cidade. A cidade é Santa Inês, que é uma cidade bem pequenininha também, porque quando eu falo cidade, às vezes a pessoa pensa, veio para Salvador, São Paulo. Não, é uma cidade pequena. E aí, nessa cidade... Que o interior tem o interior do interior, né? Tem o interior do interior, exatamente. Nessa cidade, minha avó tinha uma mesinha que ficava no quarto dela, que era como se fosse a mesa do santo. Que ali estava um lugar de muita seriedade na casa, né? Que era o lugar que minha avó acendia uma vela, minha avó é uma mulher muito religiosa e tal. Então, ali estavam as imagens dela do Preto Velho, a Cabocla, enfim, várias imagens no campo religioso, Cosme e Damião, tudo. Era um lugar que uma criança não tinha que estar mexendo. E, claro, era um lugar que a criança queria mexer. Aí eu devia ter uns 8 anos, quando eu fui nessa mesinha de minha avó e tinha um livro forrado, bem bonito forrado, e estava escrito assim, a Bíblia Sagrada. Aí eu abri esse livro e tinha palavras assim, uma putaria. E aí eu descobri que existiam livros proibidos na casa, que existiam livros que estavam na sala, que era o que ela dizia que eu tinha que ter acesso, que tinha que ler, e tinham esses outros. Então, ali, eu li A Carne, de Júlio Ribeiro, li Jorge Amado, nossa, Gabriela Cravo Canela, entre outros títulos de Jorge Amado. Então, eu fui entendendo logo cedo que a leitura era um lugar múltiplo, que não dizia respeito a uma coisa só, e que dizia respeito a um lugar de desejo imenso de uma pessoa a compor lugares de revelar e de esconder. Há táticas de leitura, há diferentes jeitos de ler, de ter táticas de leitura e tal. A partir dali eu comecei a pensar, a ver a literatura não só como uma obrigação, aquilo que a escola ou que a minha família estava me obrigando a fazer, mas eu comecei a ver também como uma coisa que está nesse outro lugar da vida, que a gente não sabe exatamente onde colocar, mas que sustenta a nossa existência. Então, eu acho que a minha relação com a literatura começou assim, muito forte, porque vinha de 2 pessoas sérias, idosas, velhas, e que estabeleciam uma relação de prazer e de encantamento com a literatura absurda. Maravilhoso. E você escreveu Macala, que é um trabalho lindo de poesia, que é esse livro aqui, que é maravilhoso. O trabalho gráfico também é lindo esse trabalho gráfico. E tem muito de sua avó aqui também, já que era apaixonado por poesia e tudo. Olha, eu acho que tem do meu avô no que é mais leve em mim, na minha percepção de ver o que que talvez seja a poesia, né? Mas está numa coisa de ver o encantamento da vida, ou então assim, de selecionar o que seria importante, o mais importante da vida, ou não. Posso até contar uma anedota sobre o meu avô, para dizer de como ele influencia minha vida e minha percepção sobre o mundo. Porque quando eu digo que os meus avós gostavam de ler, é importante recortar assim, meus avós não eram os fazendeiros, donos de uma terra. Meu avô era o lavrador, que plantava para subsistência, e minha avó uma professora alfabetizadora. Então, eu estou falando de 2 pessoas leitoras fora do que se supõe ser pessoas leitoras nascidas no começo do século XX. Então, eles já furaram essa
bolha também. Na sua maioridade, brancas, né? Isso, donos de fábricas, engenhos, etc. Exatamente. Né? Minha avó, uma mulher negra, de pele retinta, que teve acesso a uma educação formal no começo do 20, por ter sido adotada por uma família que tinha condições financeiras ali para ter possibilitado ela isso. Então, é um trânsito dentro da sociedade brasileira, né? Que, infelizmente, é marcadamente racista, elitista.